Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa RH em Ação, do operacional ao estratégico. Aqui eu conto estratégias para você alavancar a sua carreira, alcançar melhores salários e também se tornar um profissional altamente desejado na área de RH e de gestão de pessoas. E se esse é o seu primeiro contato por aqui, eu sou Elaine Andrade, eu sou educadora, professora das áreas de gestão em cursos de graduação e pós-graduação em gestão de pessoas e também gestão de negócios. Atuo há mais de 20 anos com a área de recursos humanos, tendo passado aí pelos diversos subsistemas, assumindo também cargos de gestão, e como consultora organizacional há mais de 10 anos e mentora de profissionais de RH, ajudando esses profissionais a terem o seu nome reconhecido no mercado, valorizado e também que assumam uma postura de maior autoconfiança e credibilidade. Hoje, o nosso tema é como desenvolver um diagnóstico organizacional. E quero aproveitar para te pedir aí um favor. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, clique aqui e não esqueça de ativar as notificações. Assim, você vai receber sempre informações quando um novo vídeo estiver no ar. E também deixe o seu like aí para que o YouTube possa reconhecer a relevância desse vídeo e assim alcançar outras pessoas que, como você, desejam conhecer mais da área de RH, se tornarem mais estratégica e conhecerem mais sobre a ferramenta do diagnóstico organizacional. Então, vamos começar? E eu quero começar explicando o que é o diagnóstico organizacional. O diagnóstico, ele é a primeira etapa de qualquer processo de consultoria. Ele é o primeiro estágio aí quando se inicia a abordagem para desenvolvimento de algum projeto, seja para toda a organização ou aplicado a uma área específica. O diagnóstico ele pode representar também um conjunto de ações, de ferramentas, de instrumentos que vão ser aplicados com o objetivo de conhecer um determinado contexto, identificar questões que estão acontecendo em um cenário, seja dentro de uma empresa, olhando o todo, a partir de aplicação da visão sistêmica, ou em uma área, um setor específico que pode ter apresentado uma demanda em relação a um problema que está sendo vivenciado ali naquela área, ou que deseja conhecer mais profundamente sobre as fortalezas, as fraquezas, o que pode estar impactando o resultado, um indicador, algumas metas. Então, o diagnóstico, no final, qual é o seu propósito? É levantar informações precisas sobre uma realidade, sobre um contexto, e que vão servir para uma atuação de forma mais assertiva, mais orientada para a identificação de soluções mais adequadas à resolução daquele problema que foi levantado. E o problema, a gente não pode só olhar sobre a ótica negativa. O problema pode representar uma melhoria, uma proposta de inovação. Então, o diagnóstico ele tem como principal propósito identificar corretamente o problema para o qual foi demandado o auxílio de um profissional e permitir, assim, a preparação mais adequada de recomendações, de ações que vão servir de intervenção para o problema que está sendo mapeado ou que deve ser trabalhado. A diagnose, ela pode ser compreendida como esta habilidade e o olhar dentro de uma sala, através de buracos de rachaduras, onde cada uma delas oferece uma perspectiva diferente do que está acontecendo dentro da sala. Veja que interessante esta colocação. Nos abre a possibilidade de compreender que o diagnóstico, ele é bem específico, mas também ele possibilita levantar diferentes perspectivas sobre o mesmo objeto que está sendo analisado. E assim, a gente vai ter uma visão mais ampla e mais precisa sobre esse objeto a partir de diferentes perspectivas,
Essas rachaduras, esses buracos que são utilizados aqui nesta metáfora, podem representar diferentes formas de se levantar o diagnóstico, de se realizar, a partir da aplicação de uma ferramenta, um assessment, uma avaliação, conversas com pessoas estratégicas dentro da organização, mas cujo propósito essencial é identificar diferentes pontos de vista, levantar todas as variáveis que compõem este problema ou as variáveis presentes naquele ambiente que está sendo analisado. Isso vai nos fornecer uma visão mais ampla das questões. E diante, por exemplo, de questionamentos, as respostas serão muito mais direcionadas. E isso vai gerando mais confiança no profissional que está conduzindo o diagnóstico, mas também as pessoas que vão receber os resultados deste diagnóstico, trazendo mais clareza, mais conhecimento sobre as pessoas que estão envolvidas, o cenário em que estão, possibilitando análises mais precisas quando a etapa de conclusão. Tendo feito todos os levantamentos necessários, teremos um momento específico para analisar esses dados. Então, com essa perspectiva em mente, deve ser a postura que o profissional que conduz o diagnóstico precisa adotar. Não é a percepção pessoal. E este mecanismo é que vai tirar a subjetividade dessa ferramenta, tornando-a mais precisa e mais objetiva. Para que a gente realiza um diagnóstico? Várias são as aplicações de um diagnóstico organizacional. Ele vai nos possibilitar entender mais a realidade desse negócio. E o que significa essa realidade? Conhecer as diferentes funções que compõem esse negócio, suas áreas, as interfaces entre essas áreas, se existe aí uma questão de hierarquia, de importância de áreas dentro do negócio, em função da sua contribuição para o resultado geral, quais são os mecanismos de suporte de uma área para outra, como que funcionam essas interfaces, se os processos estão definidos, eles são comunicados de forma clara, as pessoas sabem o que precisam fazer aqui dentro. Então, essa perspectiva mais ampla é que vai fornecer uma visão mais sistêmica. E, a partir desta visão geral, vamos chegar a questões mais específicas. Outro objetivo é identificar aí os pontos fortes e as fraquezas do negócio, da área que está sendo pesquisada. E esses dados vão trazer mais especificidade, vão tornar o processo mais específico, identificando questões que talvez já estejam aí de conhecimento mais geral e ele só vem a confirmar algumas percepções do dia a dia, mas vão trazer de forma estruturada. E esse pode ser um dos maiores ganhos quando a gente aplica uma ferramenta de diagnóstico, trazer mais precisão, nomear as questões que a gente sente no dia a dia, trazendo uma perspectiva mais profissional às informações que serão divulgadas ou para subsidiar as devidas decisões que precisam ser tomadas para a melhoria deste negócio, da situação ou de uma área. O diagnóstico também vai nos fornecer elementos importantes para mapear a cultura organizacional. É claro que aí nós vamos utilizar ferramentas específicas com o objetivo de identificar as características desta cultura, mas o diagnóstico, com o olhar para a cultura, ele vai trazer elementos consistentes de qual é a filosofia desta organização, como ela se organiza para realizar o seu propósito. A forma como ela se organiza vai dizer das relações que ela estabelece internamente, direcionando assim os comportamentos que devem ser priorizados, desenvolvidos para atender a sua hierarquia de valores. Desta forma, a cultura extrapola também os ambientes internos da organização, indo para a perspectiva externa, comunicando a imagem que esta empresa quer passar e como ela quer ser reconhecida. A cultura é a base para tudo que acontece dentro de uma organização.
Então, diagnósticos específicos devem ser aplicados para mapear a cultura. Analisar o processo de tomada de decisão, esse é um outro ponto-chave, até para a gente compreender como que funciona essa organização no dia a dia. O processo decisório, ele vai dizer aí da capacidade dessa empresa de ser mais objetiva, de como ela se posiciona em relação ao cliente, se essa tomada de decisão, ela atende à questão do tempo e urgência, ou se ela é um processo que acaba sendo um impacto negativo para que os líderes possam atuar no dia a dia. É um processo mais lento. Então, isso vai dizer da qualidade da gestão, da qualidade da liderança, da capacidade de resposta que esta organização tem às demandas do seu ambiente externo. Aplicar mudanças desejáveis ou necessárias, o diagnóstico ele vai apontar as mudanças que precisam acontecer no interior da organização para que essa empresa seja mais competitiva, para que ela responda adequadamente às exigências do cenário, às mudanças no perfil do cliente, enfim, decisões necessárias para que mudanças urgentes aconteçam. Orientar essas decisões sobre quais mudanças são prioritárias, qual é a profundidade dos projetos, programas de mudança que a empresa vai adotar, e orientar decisões mais específicas da organização. O que isso representa? Uma empresa que queira expandir seu mercado, poder identificar efetivamente se ela tem essa capacidade de expansão, quer atrair novos investidores. Então, quais são os pontos fortes que podem ser utilizados como argumentos para influenciar novos fornecedores, novos investidores para o negócio da organização? Então, veja como o diagnóstico ele tem uma amplitude de aplicação, ele é relevante e é uma ferramenta altamente estratégica para os profissionais de RH que atuam ou desejam atuar como parceiros estratégicos do negócio. E como parceiros estratégicos, esses profissionais eles vão fornecer análises precisas para a empresa, sobre esta organização, principalmente no que tange a sua capacidade e os seus recursos humanos como um diferencial competitivo, mas esses profissionais também vão alimentar as outras áreas de RH a partir do diagnóstico que ele realiza, além de subsidiar também o corpo gerencial com informações, dados mais precisos para subsidiá-los na tomada de decisão. E este é um ponto que a área de RH, os profissionais de RH estão tomando mais consciência da necessidade de subsidiar a sua atuação baseada em dados. Se empoderar com dados, se empodere aí, pessoal. Levante informações precisas, trate essas informações, apure dados que vão poder fundamentar as suas intervenções no ambiente organizacional e direcionar também a forma como você atua na sua empresa, como um profissional efetivamente estratégico. Por isso que o diagnóstico, ele é uma das ferramentas mais estratégicas e precisas das quais o profissional de RH vai se valer para ter uma atuação mais consistente e gerar credibilidade àquilo que ele entrega para as empresas onde ele atua, diretamente para os gestores. Mas quem é um consultor externo também vai se valer muito desta ferramenta, porque, como falamos anteriormente, o diagnóstico é o primeiro passo para qualquer trabalho de consultoria. Então, como profissionais de RH internos a uma organização ou prestadores de serviços, nós precisamos dominar esta competência de realizar diagnósticos mais precisos. Então, parafraseando aí, né, os principais autores que estudam a função do diagnóstico, é ajudar a esclarecer a situação em que aquela organização se encontra, mas ela não tem tanta clareza que situação é essa. É ajudar a esclarecer o corpo gerencial das questões mais impactantes aos seus resultados, uma melhoria de performance do seu time, como ele pode ser um gestor mais atuante no seu contexto.
O diagnóstico ele é entendido de diferentes formas. O que é mais importante que a gente apreenda aí deste conceito é que ele vai fornecer este olhar mais amplo sobre as questões que estão postas aí no dia a dia, seja aí numa visão mais macro, organizacional, seja em uma visão mais específica por setores, por funções, por processos, ou até mesmo em relação a uma posição, algum cargo específico, algumas funções que eu queira conhecer mais, de que forma elas acontecem, quais são as dificuldades que elas encontram no caminho para entregar os resultados que delas são esperados. Então, o diagnóstico ele vai nos possibilitar aí ampliar efetivamente a nossa capacidade de atuação e como nós podemos melhorar as entregas de RH, melhorar aí as ferramentas que são utilizadas no interior do RH e são disponibilizadas para as áreas parceiras e para os líderes também. Outros pontos que o diagnóstico vai nos fornecer são questões que precisam ser analisadas aí e relacionadas aos objetivos que a organização ela busca alcançar, como produtividade, como qualidade, análise da estrutura organizacional, se essa estrutura ela é condizente com os desafios que a empresa encontra, com a realidade que ela precisa entregar agora, no presente, mas pensando também nas perspectivas de médio e de longo prazo, o planejamento da sua atuação, as intenções estratégicas dessa empresa em relação aos processos de trabalho, se eles estão desenhados de forma adequada a trazer condições claras de execução do trabalho pelos profissionais que ocupam as posições dentro da empresa. Em relação a processos de capacitação, quais são os focos aqui para desenvolvermos ações de aprendizagem que vão suportar o negócio da organização e fazer com que as pessoas estejam mais qualificadas para atender os objetivos e desafios desta empresa. O diagnóstico, ele não é um fim em si mesmo, né? Ele visa atender um propósito de dar uma atenção a um processo, principalmente de planejar estratégias que visem a melhoria da organização. Então, aqueles projetos, programas que são implantados sem aplicação adequada de um diagnóstico, eles tendem a ter um resultado impreciso e muitas vezes sem sucesso, porque eles não foram baseados em questões concretas, a partir de pontos de referências que vão trazer elementos para desenhar de uma maneira mais assertiva essas ações. Então, primordial aí, ao se pensar em qualquer estratégia de atuação, um projeto, rever uma política, práticas de recursos humanos, que um diagnóstico ele seja realizado de forma adequada. E aí que, às vezes, acontecem algumas confusões que os profissionais de RH fazem em relação à aplicação de um diagnóstico. Geralmente, eles percebem isso como algo muito grande, que vai provocar um movimento na organização, e depois que este processo acontecer, algumas expectativas foram levantadas, e aí como é que eles vão lidar com isso? Quando se fala principalmente de diagnóstico organizacional, a gente pensa em, nossa, vou fazer um grande movimento aqui na minha empresa. É importante que a gente tenha em mente que o diagnóstico, ele é um processo de se chegar a informações que eu preciso conhecer de forma mais detalhada. Sim, quando ele for aplicado aí em relação à organização, ele vai movimentar principalmente as lideranças. Este é o público de um diagnóstico organizacional. Então, os líderes precisam estar envolvidos diretamente. E antes de realizar o diagnóstico, é fundamental que o profissional que estiver conduzindo e pertence à organização, que ele acorde isso com os principais executivos. Isso tem que ser alinhado previamente, estabelecer ali uma apresentação dos objetivos finais desse diagnóstico, quais são as vantagens
de se aplicar um diagnóstico, quais os benefícios que os resultados desta ferramenta vai trazer, não só para o RH, mas para a organização. Então, em cima desses benefícios é que a gente vai construir o nosso argumento da necessidade de se aplicar esse diagnóstico. Então, a gente precisa estar muito seguro de qual é o meu propósito. Então, por isso que eu preciso conhecer aí a minha organização e conhecer da ferramenta diagnóstico organizacional, para que eu tenha argumentos válidos para convencer a alta liderança, principalmente, da importância de se aplicar esta ferramenta. É a partir dela que nós teremos aí um raio-x mais profundo para conhecer o interior, o ambiente interno da organização, os seus processos, o processo de tomada de decisão, a qualidade da liderança, a qualidade dos nossos processos, se eles estão entregando com eficiência, alcançando o objetivo para o qual são definidos, estabelecidos aqui. Então, para que a gente possa utilizar desse recurso rico que é o diagnóstico, a gente precisa efetivamente dominar o que ele é, o que ele representa e o que ele pode trazer para a organização. Então, quando você for pensar no diagnóstico, não pense no esforço que vai ser necessário para executá-lo. Pense na sua estratégia. O que você precisa fazer enquanto passos, etapas que precisam ser definidas e cumpridas para que o objetivo final do diagnóstico, que é trazer clareza às ações que serão executadas, seja alcançado. E principalmente para se obter adesão do corpo gerencial. Quando é um diagnóstico mais setorial, ele já nasce praticamente sob demanda, a demanda ali do responsável por aquela área, ou mesmo por uma iniciativa do profissional de RH, que está atento ao que acontece ao seu redor e percebe ali uma necessidade de intervenção. Antes de propor a ação, ele vai utilizar a ferramenta do diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele aumenta a probabilidade de que essas recomendações, a aplicação de ação, ela seja mais assertiva e traga maior confiabilidade por parte de quem vai receber esta solução. Então, gera mais confiança na relação do RH com os líderes, do RH com toda a organização. E evita-se que essas soluções, elas sejam uma solução padrão, empacotada, sem ter as características daquele contexto, sem ter identificação com as necessidades, as dores daquela área, do negócio, do mercado onde ele está inserido. Então, ele traz mais precisão à atuação dos profissionais de RH, com muito mais estrutura metodológica, de forma organizada e sistematizada. Então, quando eu decido aplicar um diagnóstico, alguns cuidados precisam ser tomados aí por parte do profissional de RH. A primeira questão é que ele precisa ter uma base consistente, não ser baseado em inferências, apenas nas nossas percepções. É claro que, como um profissional de RH experiente, nós adquirimos habilidades e capacidades de fazer leituras do ambiente, de perceber situações só pela observação do comportamento das pessoas, das atitudes no dia a dia, das falas, aquilo que está implícito nestes comportamentos, nos discursos e, às vezes, nas escutas, porque os colaboradores, quando sentem questões que impactam o seu dia a dia, que se sentem desconfortáveis, a primeira porta em que ele vai buscar apoio e ajuda é a área de RH. Então, é importante que a gente busque uma base metodológica. Existem várias metodologias destinadas à execução de um bom diagnóstico, mas o importante é que a gente consiga perceber o que eu estou buscando e onde esta base metodológica ela me apoia na análise posterior dos dados que serão levantados. Então, esta base de referência, ela precisa ser consistente e válida. Então, isso vale também para quando eu for definir a amostra que eu vou utilizar.
se eu vou utilizar toda a organização ou somente o corpo de liderança. Outro aspecto importante é com relação à inteireza deste diagnóstico, ou seja, recomenda-se que se parta do todo, de uma perspectiva geral, para se chegar num ponto mais específico. Então, não é recomendado que ele parta de uma análise aleatória, de um ponto qualquer da organização, embora isso possa acontecer, ser aplicado a uma área em específico, contudo, o olhar ele precisa ser macro. Se eu estou analisando aquela área, entender como que ela está relacionada às demais áreas da empresa e principalmente a estratégia, para ver se esta área está atuando conforme as perspectivas, diretrizes e premissas organizacionais. Então, para não perder de vista o todo, este é um ponto que a gente chama atenção. Não perder de vista o todo organizacional, para a gente ter a perspectiva completa, né? E mesmo quando essa intervenção ela for direcionada a uma questão mais específica, ou seja, diz respeito a uma área restrita, é recomendável que o profissional que esteja conduzindo o processo parta de uma visão geral. Então, que ele tenha pelo menos as informações mais importantes no que tange ao objeto do contexto organizacional, como as suas estratégias de curto, médio e de longo prazo, quais são os desafios que esta organização ela está vivenciando hoje e a estrutura, como ela está organizada em termos de áreas funcionais. Então, esta visão sistêmica, ela implica em analisar os relacionamentos entre as funções do negócio, as principais funções, administrativo, financeiro, que diz respeito aí de uma estrutura organizacional. Então, quando a gente analisa a estrutura, o que nós buscamos identificar? Se essa estrutura que está desenhada formalmente, ela corresponde àquilo que acontece no dia a dia, a relação entre as áreas, relações hierárquicas, relações de poder. O aspecto econômico, de receita, de rentabilidade, como que essa empresa se organiza para manter a sua saúde financeira. Então, um ponto-chave aí a ser analisado é exatamente os objetivos estratégicos do negócio que garantem a saúde financeira organizacional. Analisar o aspecto da tomada de decisão, já vimos ali nos objetivos, para identificar pontos de gargalo dessa tomada de decisão. E se as decisões, elas são tomadas considerando o foco no cliente. O que o cliente realmente precisa, suas necessidades, as suas dores. E o aspecto social, que diz respeito às pessoas. A qualidade da gestão, perfil e estilo da liderança, as competências necessárias para que a estratégia, ela de fato aconteça, as competências que devem ser desenvolvidas para atender a visão de futuro da organização. E essa visão macro vai permitir também, cada vez mais, que o profissional de RH ele vá dominando o seu cenário, dominando o contexto desta empresa, o estilo do negócio, entendendo mais aí das suas particularidades, e aí no dia a dia, as conversas que ele vai direcionar junto aos líderes, vão estar muito mais próximas da linguagem dessas lideranças. E quando a gente fala a linguagem do outro, a gente ganha mais espaço. Então, um profissional de credibilidade, com credibilidade interna, ele tem aí na sua forma de comunicar o estilo que é daquele cenário onde ele está inserido. Outro aspecto a considerar do diagnóstico é que ele vai apontar aí situações, possibilidades de melhorar. Ele indica onde é que a gente já tem ali um ponto forte, onde somos bons e reconhecidos por isso, tanto internamente, mas principalmente junto a quem a gente deseja alcançar mais participação, que é junto aos clientes. Então, ele vai identificar aí o potencial de melhoria, indicar os pontos fortes que poderão alavancar essas melhorias e, principalmente, aquilo que está falho no sistema, na relação dessas interfaces, em relação aos processos de trabalho,
enfim, as questões aí que precisam ter um olhar diferenciado por parte da gestão, e onde o RH vai poder apoiar nisso tudo. E no final das contas, o que a gente quer com esse diagnóstico? É que nós nos apresentemos como uma área importante, uma área estratégica, que contribui também para o resultado da empresa. E sair daquela perspectiva, né, de ficar ali como área de staff, back-office, e se apresentar como uma área que realmente faz a diferença para o negócio. Outro aspecto a ser considerado é a ênfase. Qual é a ênfase do diagnóstico? Ele deve ser mais técnico, ele deve apontar elementos de comparação, ele deve apontar ali questões mais qualitativas, e aí a gente vai analisar sobre o aspecto de considerar alguns elementos importantes para executar esse diagnóstico, em específico chamados pontos de referência. O que seriam esses pontos de referência, né? O profissional que estiver conduzindo aí o diagnóstico, ele necessita de alguns pontos, que são as bases que serão utilizadas para se fazer as análises futuras, as análises dos dados que serão levantados. Então, esses pontos, eles podem orientar aí a avaliação do ambiente ou do contexto que está sendo analisado, a empresa ou uma área em específico, mas que vai apontar ali as forças, as fraquezas, as condições de melhorias para o que está sendo investigado. Então, alguns pontos de referências que podem ser utilizados pelo profissional que está realizando o diagnóstico dizem respeito, por exemplo, a resultados passados. Então, esses resultados, eles podem considerar aí indicadores, lições aprendidas, principalmente se esses resultados eles tiverem tido um comportamento de piora ao longo do período que está sendo comparado. Esses resultados são elementos, então, da própria estratégia da organização. A principal capacidade que o profissional estiver conduzindo aí esse diagnóstico é de estabelecer comparações. Então, é importante ressaltar que uma das competências exigidas para quem conduz, realiza diagnóstico é a capacidade analítica. No caso aqui específico dos resultados, a gente vai estar analisando exatamente isso. O que foi num período que eu vou identificar como satisfatório, eu posso comparar resultados de 1 ano, de 6 meses, vai depender do tipo de negócio onde eu estou inserido, então os negócios mais dinâmicos requerem uma base comparativa com um tempo menor entre o dado que está sendo analisado anteriormente e o dado presente. Os negócios que têm uma linha de comportamento um pouco mais previsível, esse período ele pode ser um pouco aí maior. O que importa é estabelecer a análise coerente, perceber pontos falhos, onde ocorreu aí piora nessas informações. Outro ponto de referência a ser utilizado são os chamados os planos já existentes, né? As empresas já trabalham aí com planos estratégicos, os planos que vão ajudar na execução da estratégia e que fazem parte da rotina da liderança. Então, analise esses planos, o que esses planos estão direcionando, qual é a visão de futuro para o qual este plano aponta, para identificar ali possíveis viés de orientação, de um comportamento que se repete, que pode ser favorável ao alcance da estratégia ou não. Pode ser também uma base comparativa com outras organizações, esse é o famoso benchmark, né? Então, para se fazer um benchmark, eu preciso também partir de um pressuposto. O que eu vou comparar? Eu vou comparar indicadores, eu quero comparar as práticas da minha organização. Realizar um benchmark requer também que eu estabeleça referência para saber o que eu estou buscando de informação e depois como que eu vou utilizar essa informação para melhorar a minha capacidade de diagnóstico. E os padrões também que são oriundos aí da própria experiência do profissional. Quando se fala que o diagnóstico ele precisa ser mais objetivo, não significa que eu não vou utilizar da minha percepção, dos meus conhecimentos prévios anteriores,
é desperdiçar aí um conhecimento que foi acumulado. Então, o que é da minha experiência que eu já tive e já me deparei com situações parecidas no passado, que eu posso utilizar para incrementar e aprofundar a minha análise? Já implantei um projeto numa circunstância parecida, fiz uma análise diante de uma demanda que também corrobora com este contexto que eu estou vivenciando hoje. Então, a experiência nos traz mais condições de estabelecer análises mais precisas. É importante, então, que o profissional que conduza esse diagnóstico, ele tenha também uma bagagem, né? Ele se faça valer da sua formação e também das suas referências pessoais, que tem a ver com a sua trajetória. Isso possibilita uma correlação que amplia a nossa capacidade de percepção deste contexto e pode também trazer elementos mais pertinentes àquela realidade, onde as pessoas que participaram do diagnóstico, elas se reconheçam. É fundamental que também as pessoas percebam o resultado deste diagnóstico como algo que faz parte do dia a dia. Senão, isso vai gerar mais resistências do que ali um trabalho conjunto de unidade, visando especificamente isso, né? Melhorar a empresa para que ela também entenda e tenha elementos mais consistentes para ela continuar na sua perspectiva futura. Então, os pontos de referência, ele nos ajuda a comparar o que eu estou buscando com a realidade presente. E a distância entre o desejado e aquilo que acontece atualmente vai ser aí o objeto dos planos de ação após realizado esse diagnóstico, após aplicadas ferramentas adequadas para mapear o propósito que se deseja alcançar com o diagnóstico. Vale ressaltar também que esta experiência, a bagagem que o profissional de RH ou o consultor que estiver conduzindo um processo diagnóstico não pode interferir na sua análise. Então, por exemplo, eu gosto mais de treinamento e desenvolvimento. Então, isso pode levar a uma tendência de achar que as questões que estão se apresentando ali no diagnóstico estão mais direcionadas para ações de desenvolvimento como uma solução. Então, é importante que a gente tenha clareza dos nossos viés inconscientes para estruturar uma análise mais precisa do diagnóstico e do seu resultado. Por que realizar um diagnóstico organizacional ele é importante? Olha, diante de tudo que nós já falamos, é importante ressaltar que essa ferramenta ela traz mais consistência à atuação do profissional de RH. Vai trazer mais fundamentação para a sua atuação, além de direcionar estas ações. Vai se partir de um ponto de referência muito mais objetivo, vou ter muito mais clareza de onde é que eu estou atuando, das questões que estão acontecendo na minha organização e que demandam uma atuação do RH, uma intervenção. Eu vou poder justificar com muito mais fundamentação as ações que precisam ser implementadas por parte aí das práticas políticas, projetos e programas de RH. Então, o diagnóstico, ele traz consistência à nossa atuação, amplia as possibilidades de recomendações, de identificação de programas, de ações que precisam ser desenvolvidas e evitam os questionamentos em relação à proposta mais evasiva, que é muito mais baseada naquilo que eu considero importante. E não foi baseado em dados que sustentam esta minha visão. Então, o diagnóstico ele vem reforçar uma percepção, ele vem trazer a relevância da atuação da equipe da área de RH e também sustentar as ações que serão tomadas, seja para sanar um problema ou para trazer uma melhoria no ambiente interno da organização. Para demonstrar a importância e a relevância de se realizar o diagnóstico, recordo uma certa vez de um aluno que pediu a ajuda nesse sentido. Ele foi demandado aí pela organização porque um diretor dentro da empresa, ele percebia que os líderes
que faziam parte da sua estrutura, não recebiam devido suporte, não conseguiam avançar nos resultados que eram esperados destes líderes em relação aí à gestão do próprio negócio, né, em projetos que estavam sendo planejados para serem implantados nesta organização. Então, esse diretor, ele considerava que a alta direção não estava dando a importância a esses projetos, consequentemente ao corpo gerencial. Então, este aluno pergunta, o que é possível se fazer nesse sentido? Eu devo fazer um processo de integração com esses líderes, trazer aí a alta liderança para compreender mais o trabalho desses líderes? E aí a gente demonstrou, então, que era importante ele conhecer mais, né? Essa demanda ela estava muito abrangente e, ao mesmo tempo, não trazia elementos específicos para se definir qual seria a melhor estratégia a ser adotada. Então, aí foi aplicado um diagnóstico no sentido de analisar mais a situação. Então, após ele analisar, e aí uma das estratégias utilizadas foi realizar um workshop com o corpo gerencial, juntamente com o diretor da área, para identificar quais eram os problemas, as questões que estavam impactando os resultados desta equipe. E após analisar aí os resultados deste workshop, com a participação desses líderes, que trouxeram os elementos essenciais para o entendimento da situação, ficou claro aí que o que esse corpo gerencial precisava era trabalhar no processo decisório. Eles tinham os elementos, mas não tomavam as decisões de forma adequada, ou melhor, no tempo devido, né? Então, eles precisavam exercer autonomia, ao mesmo tempo, delegar mais para o seu time. Não estava havendo ali um processo de delegação. Eles assumiam, centralizavam muito as questões. O time era pouco envolvido, então as pessoas, consequentemente, se comprometiam um pouco com os resultados, porque elas não estavam participando. Então, a questão maior era a delegação e a tomada de decisão. Então, ele pôde buscar a ação de intervenção que fosse mais adequada a esses dois pontos que deveriam ser trabalhados. E em alguns casos específicos, de dois líderes, ele precisou de uma intervenção com um suporte externo, com um coach, para ajudar esses líderes a perceberem suas dificuldades na tomada de decisão, e aí passava muito pelo receio do erro, e aí foi identificada uma outra questão, em consequência disso, que a cultura presente na organização era uma cultura que punia o erro. Então, as pessoas, elas ficavam inibidas de se arriscar, de buscar trazer uma ideia, uma proposição diferente, porque se isso gerasse erros, haveria uma punição. Então, veja aí a importância de se realizar um diagnóstico para você não trazer uma solução que não atenda à causa. Então, ela vai ser ali paliativa, não vai resolver e, às vezes, vai trazer um outro problema. Os líderes não vão reconhecer que a ação foi adequada, isso vai gerar falta de credibilidade para ações futuras que são propostas pelo próprio RH. Então, lembre-se disso. Recebeu uma demanda, segure esta intenção de trazer a resposta imediata e investigue um pouco mais, para que você seja mais assertivo na sua proposição. E como realizar um diagnóstico? Como é que a gente faz um diagnóstico? Por onde começar? Existem várias estratégias, a gente vai resumir aqui em algumas etapas que você pode considerar para realizar o seu diagnóstico. Você pode começar aí por reuniões iniciais de planejamento de como vai acontecer esse diagnóstico, com pessoas-chave que devem ser envolvidas, ou pelo menos nas etapas iniciais, ou durante todo o processo de realização e execução desse diagnóstico, principalmente porque depois essas pessoas também vão participar da análise e vão receber a devolutiva. E quanto mais elas forem envolvidas, mais apoio elas vão oferecer a este processo. Então, é importante, não só para a gente entender mais de onde vai vir as principais questões,
qual é o problema que está acontecendo hoje na perspectiva do que as pessoas têm neste momento, mas também para a gente buscar apoio e patrocínio a esta ação. Então, começar aí com reuniões de entendimento para identificar pessoas que são importantes e até aquelas pessoas que podem ter um comportamento de resistência, e aí a gente vai buscar minimizar essas resistências e fazer com que essas pessoas elas compreendam melhor a proposta e possam, então, nos apoiar. O outro ponto é o coleta de dados, né? Essa coleta de dados, ela é um ponto crucial do diagnóstico, porque é a partir dos dados que a gente vai poder fazer análises e chegar às possíveis causas, portanto, identificar as soluções que são mais adequadas face ao produto que foi identificado aí com o diagnóstico, nessa situação, problema que foi mapeado. Então, os dados, eles podem seguir questões mais específicas, algumas questões que a gente precisa considerar no levantamento de dados. Aqui, nós vamos considerar uma metodologia que eu vou utilizar para coletar esses dados. Por que sempre a metodologia? A metodologia nos dá consistência, um certo padrão que é importante para a gente estabelecer aquelas referências de comparação. A frequência de atividade de coleta de dados, eu vou fazer isso durante um período, diariamente, semanalmente, envolver quais pessoas em quais níveis, e a forma como eu vou captar esses dados, para, então, eles serem considerados ao final do trabalho para a tomada de decisão, de prosseguir com as ações que foram indicadas nesse diagnóstico. A coleta de dados, ela pode acontecer por meio de entrevistas com pessoas-chave, entrevistas por meio de grupos focais, por observação. Na observação é interessante que a gente conheça o processo envolvido, então observe como o processo ele deveria acontecer, como efetivamente ele está acontecendo e como as pessoas dizem que ele é executado. Então, esta forma de observação é chamada de observação triangular. Eu conheço mais do processo, observo as pessoas em execução das suas tarefas e escuto as pessoas, portanto, eu vou ter aqui a percepção da pessoa, como ela acredita que ela está executando o processo, como ele deveria acontecer, para a gente poder ter uma base comparativa entre a realidade e aquilo que se buscava quando se descreveu o processo. Então, pode ser feito por observação também. Ou por meio de questionários, e também vale a pena reforçar se esses questionários eles vão permitir a identificação ou não, dependendo da cultura, de como acontecem as coisas na empresa, o nível de desconfiança, vale a pena o questionário não ser identificado para que as pessoas se sintam mais confortáveis em apresentar seu ponto de vista, como de fato as questões estão se apresentando e acontecem, apontando questões que precisam ser melhoradas, trazendo efetivamente uma percepção coerente. Reuniões, participar das reuniões que já existem na empresa, reuniões de resultados, ou reuniões específicas para discutir aí o objeto e o objetivo do diagnóstico. Outras fontes de informações que a gente pode identificar dentro da empresa são as informações que são publicadas via os canais de comunicação interna também. Relatórios de clientes advindos aí das pesquisas de satisfação, reclamações. Se eu utilizo, por exemplo, o indicador do INPS de satisfação do cliente com os produtos e serviços que ele recebe da organização. E esses dados são primordiais. É importante, principalmente para o profissional de RH, conhecer mais da dinâmica do seu negócio, estar mais próximo dos canais que atendem os clientes da sua organização, principalmente essas pesquisas que são aplicadas. Os contatos fora da organização também, profissionais de outras empresas do mesmo setor, para poder utilizar essas bases comparativas de bench, materiais que a empresa utiliza para comunicar com seus clientes, campanhas, publicidade, para identificar ali qual é o nível de estratégia que a empresa adota para atender e se comunicar com seus clientes.
Se ela faz isso de uma forma segmentada, se ela trabalha os clientes de acordo com o perfil, se ela conhece bem os seus clientes. As notícias também que saem na mídia sobre a organização, nas redes sociais, como é que está aí esse termômetro da sua empresa? Os clientes, eles comentam sobre a organização, colocam elogios ou críticas nas redes sociais, então colocar ali uma lente, se apropriar, aprofundar nessa pesquisa, vai te ajudar também a conhecer mais da organização e como ela está sendo percebida a respeito da reputação e da imagem que externamente ela está construindo. Regulamentos que os clientes eles recebem ou questão contratual que estabelece essa relação da empresa com o seu mercado. Os contatos com associações de classe também pode ser uma fonte de dados e os próprios índices gerados pela empresa, aquilo que ela costuma comunicar no seu balanço, o que ela apresenta nas reuniões de resultados e também para os stakeholders, e principalmente se ela tem aí investidores, né, se é uma empresa de capital aberto. Então, aí a gente está falando das fontes de geração dos dados, né? Diz respeito a essa etapa de coleta de dados. A outra questão aí que se coloca são os dados importantes da organização. Então, é a gente identificar a missão, visão, valores, tudo que está relacionado aí ao conjunto de informações estratégicas desta empresa, seus objetivos, metas, o sistema de estabelecimento de estratégias, como essas estratégias são desdobradas e chegam até o corpo de execução na organização. Se existem os planos de execução dessas estratégias, como elas são acompanhadas, medidas na sua eficácia e no seu alcance. A respeito também das características desta organização, tipos de atividades, funções principais, produtos e serviços. Isso vale tanto para o profissional interno como para os consultores externos. Elementos da história dessa organização. O que a gente escuta aqui? O que um novo profissional que chega na organização, ele costuma ouvir? Essas histórias, elas vão dizer muito daquilo que é valorizado pela empresa, diz muito da cultura, principalmente. A questão de recursos, como esses recursos são definidos e distribuídos entre as diferentes áreas, orçamento, de que forma ele é definido, onde essa organização está posicionada geograficamente, em qual região, características dessa região. Os fatores do ambiente, que podem influenciar as questões da economia também. O que você sabe sobre a situação econômica e como que isso impacta no negócio? As tendências de mercado, os recursos, se esta é uma empresa que lida com produtos, quais são os insumos? Esses insumos estão mais abundantes? Estão em escassez? Os fornecedores, eu tenho aí uma ampla relação com fornecedores, ou o meu fornecedor é muito específico, que requer talvez até uma questão de capacitação de novos fornecedores. Os aspectos socioculturais, em relação à própria demografia interna, perfil dos profissionais desta empresa, e as questões legais, né, as leis trabalhistas, às quais ela está submetida, as leis comerciais, que vão aí direcionar a relação com o cliente. Olha como a coleta de dados ela pode ser extensa, né? Ainda a gente pode olhar as áreas específicas, as áreas funcionais, as áreas que lidam com a relação para fora, com o mercado, para entender a imagem da organização, os componentes de organização, diretrizes de vendas, modelo de vendas da organização, como que a empresa vem alcançando seus resultados de venda. A produção, se ela está adequada ao planejamento de vendas, se ela atende adequadamente às demandas do mercado e do cliente, se a empresa faz pesquisa de desenvolvimento de novos produtos, como que está a área de RH, quais são suas políticas, as suas práticas, oportunidades claras de carreira, o processo de avaliação de desempenho, os últimos resultados, o grau de comprometimento e engajamento das pessoas, que acaba impactando na produtividade, na qualidade desses serviços, né? E, claro, a questão da gestão, como é que os líderes estão organizados, a questão da hierarquia, processo decisório,
o quanto que esses líderes estão conectados com aquilo que está acontecendo no seu entorno, estão direcionados à questão aí da inovação. E aí a gente vai para a questão da análise e interpretação destes resultados. Então, antes até de chegar na análise, há uma outra etapa que entre a coleta e a análise, que é a organização dos dados. Então, a gente precisa sistematizar, separar exatamente tal qual foram as fontes pesquisadas, as informações que foram levantadas, agrupá-las para facilitar esta análise. A análise é interessante que se faça também com um grupo que participou dessas reuniões iniciais. É claro que o profissional ele precisa primeiro se apropriar para, ao conduzir essas reuniões de aprofundamento, de interpretação de dados, ele possa responder as questões que apareçam ali, né? E esta análise ela vai permitir também que se encontrem pontos de divergências ou pontos que precisam ser aprofundados. Então, ele tem que concentrar a sua capacidade de abstração, utilizar aí dos seus conhecimentos e experiências para trazer mais consistência a esta etapa, porque se a análise de resultados ela for falha, isso vai comprometer a solução. Então, um remédio que pode ser recomendado, ele pode matar aí, né? Ele pode ser inadequado a ponto de matar. E as pessoas envolvidas, elas podem ver o resultado com uma certa desconfiança e aí todo o trabalho será perdido, todo o esforço inicial ele não vai ser compensado a partir de uma aplicação de ações que sejam mais pertinentes. E trazer outras pessoas para ajudar nesta análise vai ajudar também que, como o profissional ele conduziu todo o processo, ele está mergulhado nisso, pode ter uma tendência aí. Então, trazer pessoas que não participaram diretamente ajuda a ter outras perspectivas, um olhar que seja menos contaminado por todo este processo. Então, feita a análise em parceria, para adequação da linguagem, nós vamos para a elaboração do relatório. Este relatório, ele precisa apresentar uma visão de como o diagnóstico foi realizado, a metodologia que foi utilizada, os envolvidos, quantas pessoas participaram, para contextualizar, apresentar para quem não teve contato o que foi o ponto de partida, né, trazendo ali dados, não suposições. É exatamente a leitura daquilo que eu consigo ter de forma objetiva. Se eu não tenho elementos para tirar análises, eu não faço conclusões com base em inferência. O relatório ele tem que expressar aquilo que foi identificado no diagnóstico. Então, ali vai trazer também a proposta em cima do que foi percebido, o que pode ser, então, praticado, quais são as ações que podem ajudar na tratativa do problema que foi identificado. Ele precisa trazer de forma bem detalhada este momento. E o relatório também vai trazer aí como recomendações de ações e também atrelado a isso um cronograma de planejamento dessas ações, com os recursos que vão ser necessários, o tempo para execução de cada ação. E o relatório, ele vai ser utilizado para que a gente possa dar feedback para os envolvidos, principalmente para os líderes da empresa, em se tratando de um diagnóstico amplo como organizacional. Então, todo o processo precisa que esses resultados eles sejam apresentados. Isso gera também confiança. Sabe aquela questão que você aplica um diagnóstico e depois ninguém mais ouve falar? Então, as pessoas acabam criando e fantasiando em cima disso. O que será que o RH vai fazer com isso? Por que ele fez esse diagnóstico? Alguma coisa vai acontecer. E vai que, no futuro, algumas questões realmente acontecem, as pessoas acabam relacionando a aplicação desta ferramenta, outras iniciativas, elas serão vistas com a mesma desconfiança. Então, é muito importante que o profissional, ele se atente a isso, a oferecer o feedback de forma adequada, de uma forma transparente, e não faça filtros daquilo que realmente ele identificou. Ele não queira ali, como se diz, dourar a pílula. A gente precisa dizer aquilo que é importante, que precise ser dito,
para provocar as mudanças necessárias e também trazer as melhorias que a empresa precisa. Então, o feedback, ele vai apresentar aí os resultados, as informações de cada etapa do processo e aquilo que foi identificado como resultado desse diagnóstico. E é importante que o profissional, ele escolha o melhor momento para apresentar esse diagnóstico, a fim de obter a abertura necessária de escuta por parte de quem vai receber e de quem também vai decidir se as ações serão levadas à frente ou não. O feedback, ele também é uma forma da gente obter o comprometimento aí da liderança na execução das ações que precisam ser implementadas. Então, é importante que o profissional ele tenha uma boa percepção e faça a leitura de cenário para buscar o melhor momento, o momento mais adequado para ele apresentar as questões, que podem ter coisas que serão aí positivas, mas boa parte do diagnóstico ele sempre vai trazer um olhar que pode causar um desconforto em quem está recebendo essa informação. Vai apontar pontos que não estão acontecendo como deveria, resultados que não estão sendo alcançados, consequentemente, vai dizer aí da liderança, da qualidade desta gestão, dos comportamentos que podem estar impactando positivo e negativamente nesses resultados. Então, ele precisa ter uma postura também ao apresentar adequada, que não seja uma postura de julgamento, mas que efetivamente ele traga análises consistentes e pautadas nos dados que foram levantados, dados que estão aí dentro e fora da organização. E a reunião de feedback, ela pode ser com o gestor que demandou, com os principais executivos ou com o corpo de gestão de uma forma geral, que é o mais recomendado, envolver toda a liderança. Então, essa reunião ela precisa ser planejada adequadamente, comunicada previamente aos participantes, com o objetivo específico desta reunião, a fim de que eles também se preparem para esta reunião e possam usufruir de tudo que vai ser apresentado, e que eles dediquem um tempo, porque ao apresentar um relatório dessa magnitude, vai exigir um tempo, uma certa dedicação na agenda desses profissionais. E por isso o profissional também, que conduziu todo o projeto, todo o diagnóstico que vai apresentar, ele precisa estar bem preparado para responder às possíveis questões e objeções que podem aparecer nesta reunião de apresentação dos resultados. E após a reunião de feedback, vai sair dali com aval para prosseguir. Então, a etapa seguinte é o planejamento das intervenções. Então, se o comprometimento das lideranças ele foi obtido, a etapa seguinte, importante, é exatamente planejar as intervenções. E isso é indispensável como uma continuidade e a efetividade do diagnóstico. Então, aqui é feito um novo contrato. Então, a partir de agora, essas ações, nós vamos nos debruçar aqui para buscar a melhor solução, a melhor estratégia de execução, e vamos precisar do suporte, do apoio, da gestão, para que essas ações efetivamente sejam executadas na medida que elas precisam ser, se vão envolver a todos ou alguns setores em específico do sistema organizacional, bem como deve-se estabelecer o papel e a responsabilidade de cada parte envolvida, da área de RH e dos líderes. E como essas ações serão medidas? É fundamental a gente estabelecer aqui um indicador de mudança, para que a gente possa perceber o que efetivamente melhorou, desde o diagnóstico que foi realizado, a execução dessas ações e as melhorias que foram alcançadas a partir das ações implementadas, né? Então, pode-se dizer aqui que para implementar as ações, nós podemos utilizar a ferramenta dos 5 Ws e 2 Hs, que é o plano de ação efetivamente, né? E partir para a implementação das mudanças. Então, neste ponto aqui, envolver as pessoas-chave do sistema organizacional, patrocinadores e aqueles que estarão também à frente da execução dessas tarefas e estabelecer o passo a passo dessa execução e caminhar ali para que o processo ele obtenha o melhor resultado possível. Então, o profissional ele precisa estar atento e alerta para não assumir tarefas
que não são da sua responsabilidade, e atribuir a responsabilidade ao líder que efetivamente estará à frente desta ação. Então, acertar esses combinados faz parte também da implementação. E, ao final, é fundamental que se faça a avaliação deste processo. Monitore o processo, acompanhe a execução dessas tarefas para fazer intervenções de correção na medida que ela for sendo executada, para assegurar que efetivamente estas questões elas sejam alcançadas e tragam os resultados que a organização precisa e estejam condizentes com o problema que foi mapeado. É claro que vai ter momentos que o principal executivo da organização pode dizer que se pare ali, ó, só nesse feedback e as outras etapas não vão ser executadas. Então, isso é uma escolha. E quando isso acontecer, esse é um dos maiores receios, né, uma dor aí dos profissionais de RH que realizam diagnósticos com toda a consistência, precisão, cuidado que é exigido na utilização desta ferramenta e acabam se deparando com esta interrupção no trabalho. Olha, é importante que a gente também tenha clareza daquilo que é o nosso papel, até onde vai a nossa capacidade de influência e aquilo que também é a responsabilidade dos executivos da empresa. E a decisão final vai ser deste público. A gente precisa efetivamente trazer elementos, subsídios, dados consistentes que demonstrem a relevância dessas ações para a própria empresa. E como que eu vou justificar isso? Também baseado em dados. Então, o que vai nos facilitar e influenciar, nos dar este poder de persuasão, é a nossa capacidade de trabalhar com dados e analisar esses dados. Então, vejam que o diagnóstico, ele segue alguns preceitos que são importantes e fundamentais para que o resultado ele seja alcançado, né? E como etapa final aí de alguns pontos que a gente precisa considerar, ao apresentar e dar um retorno sobre o resultado desse diagnóstico, é cuidar dessa apresentação. Parece assim algo sem relevância, mas não é. Nós precisamos cuidar do início ao fim deste processo. Então, o visual ele é importante, cuidado com a apresentação, o formato também desta apresentação, cuidado com a quantidade de informações, leve muito mais de forma estruturada dados por meio de gráficos, coordene, organize as informações que foram coletadas, agrupando-as por conjuntos de grandes áreas, por similaridades das suas características, para facilitar a apresentação visual desses resultados. Então, exponha os dados, exponha os números, exponha os resultados com a maior transparência. O diagnóstico, ele representa isso, uma foto. Ele não é um instrumento de manipulação. Então, não vou utilizar para poder olhar, já que eu estou aqui querendo trazer uma proposta, vou aplicar esse diagnóstico como argumento. Ele não foi realizado para este fim, então eu não posso usá-lo desta forma. Da mesma forma, eu não posso ali distorcer o que eu ouvi, tentando minimizar a força dos relatos que foram levantados. Eu trago a situação tal como ela é e ajudo o meu interlocutor, o líder, os executivos da minha organização a interpretarem também essas informações e verem o valor que elas trazem para as suas ações no dia a dia. Então, procure, sempre que possível, atrelar também os resultados desse diagnóstico aos comportamentos que são observados. Esses comportamentos, eles dizem respeito à nossa cultura. Olha, o que está reforçando essa informação? Os comportamentos aqui do time, comportamentos da própria liderança. Então, isso ajuda a trazer também um olhar mais amplo sobre os dados que foram identificados e mapeados no diagnóstico. E sempre é importante levar um resumo, né, de forma que as principais questões que foram levantadas no diagnóstico, elas apareçam ali ao final. Porque em técnicas de apresentação, para que você atinja o resultado esperado, a forma como você apresenta no início,
para chamar a atenção e fazer com que as pessoas queiram continuar te ouvindo, ela é determinante. Mas o que você espera que essas pessoas gravem, fixem? É o final da sua mensagem. Então, resgate os pontos essenciais do diagnóstico, aquelas questões que você identificou como as mais críticas, faça uma síntese ao final, juntamente com as recomendações, que, com base na sua expertise e experiência, você vai poder identificar os elementos que são essenciais e que precisam aí de uma intervenção. Então, você finaliza esta apresentação. E percebemos aí a importância do diagnóstico para a atuação do profissional de RH dentro das organizações. De posse de todas as informações que foram levantadas, é primordial que esse profissional, ele de fato atue, ele demonstre a importância desse diagnóstico, estabeleça as prioridades que precisam ser atendidas e ajude essas lideranças a tomarem as decisões que são necessárias. Espero que esta nossa apresentação aqui possa te ajudar no seu dia a dia para realizar diagnósticos organizacionais de uma maneira mais estruturada, mais assertiva. E deixamos também aqui algumas indicações para você continuar se aprofundando nessa temática. Então é isso, eu vou ficando por aqui e espero que este vídeo tenha trazido de fato questões relevantes para que você aprimore a sua atuação de uma maneira mais estruturada e estratégica, neste caminho de um RH mais estratégico e influenciador, onde quer que você esteja atuando, em qual contexto que você esteja inserido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações e de deixar aqui o seu like se as informações que foram trazidas foram, de fato, contributivas para a sua atuação. Esperamos você até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e nos vemos em breve.